Olá, feliz 2019 para você. Este é o primeiro Analistas de Poltrona do ano e é o primeiro Analistas de Poltrona do governo Jair Bolsonaro. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa e vamos começar logo pelo nosso concorda ou discorda. Mário, eu concordo que o governo vai acabar aumentando o imposto, mesmo quando ele diz que não vai fazer. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que o que importa não é aumentar impostos, é se vai aumentar a carga tributária. Eu não acho que o governo vai aumentar a carga tributária. Bom, eu concordo que o principal partido de sustentação deste governo não são as Forças Armadas, mas são os militares. Inclusive o partido dos militares da reserva, que dão ali a coluna vertebral do governo. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que o principal partido de sustentação desse governo neste momento são os 100 dias, o partido dos 100 dias. Depois de 100 dias a gente vê quem sustenta. Muito bem, eu concordo que essa polêmica do menino veste azul e menina veste rosa é uma polêmica que vai acabar sendo irrelevante no tempo. Você, Mário Rosa, você concorda que isso é irrelevante? Olha, eu acho isso daí genial, eu acho maravilhoso, porque isso é um quadro do Silvio Santos. Eu acho que não é o Olavo de Carvalho, mas é coisa do Silvio Santos, o grande ideólogo. Isso é um quadro, é uma pegadinha para a gente ficar falando disso ao invés de falar de coisa importante. E por último aqui, eu concordo que o politicamente correto está muito enfraquecido. Esse primeiro objetivo do governo Bolsonaro já foi atingido. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que se tivesse enfraquecido, você não estava falando disso. Eu acho que o politicamente correto está sendo disputado. Muito bem, então terminamos aqui nosso primeiro bloco e vamos daqui a pouco para o segundo. Olá, esse aqui é o segundo bloco do Analistas de Poltrona. Ele é o Mário Rosa, eu sou Alon Feuerwerker e o tema desse bloco é: o governo está bagunçado? Isso é uma pergunta, né? A gente viu ao longo dos últimos dias uma série de idas e vindas, encontros e desencontros de membros do governo, especialmente na área econômica. O presidente dizendo que ia aumentar imposto para cobrir ali os subsídios para o norte e para o nordeste, e depois todo o Ministério da área econômica, todo não, mas os principais assessores aí da área econômica do governo entraram em campo para desmentir. Mário, isso aí é uma coisa grave ou é normal de começo do governo? Bom, eu vim aqui vestido de gala, porque eu acho que essa estreia do governo... Aliás, melhorou muito, porque você veio, no programa você veio com o uniforme das Forças Armadas, no segundo foi com a Estação 1ª de Mangueira, e agora parece que você está levando aqui o programa mais a sério. Eu até queria te agradecer isso aí. Muito obrigado. Isso aqui é uma estreia de gala que o governo teve. Se fosse um desfile de escola de samba, seria 10 nota 10, porque... 10 nota 10! No quesito bateria, principalmente, foi muito bom, porque fez muito barulho. Eu acho que comissão de frente, o governo se apresentou, os seus líderes, seus ministros. Eu acho que o samba enredo, você vê os discursos foram muito contundentes. E a velha guarda foi um dos trechos mais bonitos desse desfile, que é a volta dos militares e tal. Muito bonito, eu acho que foi um desfile muito bonito. Mas e esses encontros e desencontros? Essa coisa do presidente falar uma coisa, o ministro falar outra coisa, eu acho que é em grande medida normal, até porque governo novo, a equipe começando a trabalhar junta, é bastante... Mesmo os governos que já têm uma boa quilometragem, essas coisas acontecem. O governo novo, é como diz o ditado, né? As melancias vão se ajeitando na carroceria do caminhão conforme o solavanco da estrada. Mas, de todo modo, essas sinalizações diferentes, por exemplo, o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele quer uma coisa assim mais dura na reforma da Previdência. E o presidente já deu todo o sinal de que não vai brigar com o Congresso por causa da reforma da Previdência. Isso aí não pode dar um ruído no chamado mercado financeiro, né? Pois é isso que eu estou falando. Sem nenhum demérito ao Olavo de Carvalho, mas o grande ideólogo desse governo foi o Silvio Santos, naquele encontro que ele foi na casa do Silvio Santos. É um programa de entretenimento. Então você tem amanhã com o presidente acorda, fala coisas lindas, maravilhosas, que estimulam, deixam as pessoas otimistas. E à noite o ministro Onyx faz assim um pouco o papel do Lombardi
e vem e dá aquele arremate no fim do programa. Então, se você vê o programa como um todo, é um programa cheio de quadros. Aí tem a ministra que faz essa pegadinha. Ministra Damares, né? A Damares e tal. Mas se você quiser ver só o Lombardi no fim do dia, você já tem um resumo do que foi o programa. Então, digamos assim, tem que se acostumar com esse programa. Então, este foi o segundo bloco do Analistas de Poltrona. Daqui a pouco vamos para o terceiro. Este é o terceiro bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa, e o presidente Jair Bolsonaro se colocou o objetivo de acabar com o socialismo no Brasil. Essa discussão pode ser feita de duas maneiras. A primeira é uma discussão ideológica, né, que a gente pode fazer discutindo o que é ensinado nas universidades, o que é ensinado nas escolas, que é uma discussão que o governo aparentemente quer fazer e aparentemente ele quer combater isso que ele chama de viés socialista. Mas tem um outro aspecto que são os aspectos materiais, aspectos da vida real. Por exemplo, uma coisa que no Brasil tem muito a ver com o socialismo é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um sistema tipicamente socialista. Por quê? Porque os contribuintes pagam os impostos, as pessoas vão ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde, não pagam nada lá, e quem sustenta todo esse serviço é o Estado. Você acha, por exemplo, que o governo vai querer mexer nas coisas da vida real, da economia, que de alguma maneira lembram uma sociedade socialista ou uma sociedade em que o socialismo tem alguma influência? Bom, eu acredito que o governo pode vir acabar com o socialismo no Brasil, mas antes disso tem algumas etapas. Primeiro, ele precisa implantar o socialismo no Brasil. Depois, antes de implantar o socialismo, ele vai ter que implantar o que o ministro Paulo Guedes quer implantar, que é implantar o capitalismo, que é uma coisa muito difícil. Depois que nós implantarmos o capitalismo, aí nós temos que derrubar o capitalismo, que vai ser também muito difícil. Aí a gente implanta o socialismo. Quando implantar o socialismo, a gente derruba o socialismo. Então, tem muitas etapas até chegar à derrubada do socialismo. Mas antes, eu acho que já vai ser um grande avanço a gente implantar o capitalismo no Brasil, que é a grande ambição do ministro Paulo Guedes. Isso aqui está parecendo debate eleitoral. Desculpa, Mário, mas você fugiu da pergunta que eu te fiz. Não, eu acho que... Eu te perguntei se você acha que o governo vai mexer nas questões aí da economia e dos serviços públicos que tem um viés socialista, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Mas isso é me desculpe, eu acho que você está com viés ideológico, porque as sociedades mais capitalistas são aquelas que têm também o bem-estar social mais assegurado, seja a Alemanha, seja o Japão, sejam os países nórdicos. Então, não existe essa dicotomia que você está falando. Então, nos países mais capitalistas é onde você tem também o estado de bem-estar social. O imposto negativo, de renda negativa, também conhecido como Bolsa Família no Brasil, é uma invenção dos liberais. Então, esses rótulos não funcionam. Não vamos implantar primeiro o capitalismo no Brasil, que é um grande passo, depois a gente derruba o capitalismo, se for o caso, implanta o socialismo, depois derruba o socialismo. Eu estou querendo botar só a ordem nesse processo. Um aspecto desse debate sobre o socialismo e o marxismo que o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros têm colocado, é que havia muito tempo que não se falava tanto em socialismo e marxismo, né? Eram expressões que estavam praticamente aposentadas no debate político. E como tudo na vida, isso tem dois lados. Por um lado, o governo, através do Ministério da Educação, Ministério de Relações Exteriores, os ministérios mais ideológicos, que, pelo menos aparentemente mais ideológicos, que estão assumindo essa disputa contra o socialismo, o governo vai fazer um esforço para impor a sua visão ideológica, mas, por outro lado, como eu disse, tudo na vida tem dois lados, ele está abrindo um espaço na imprensa e na sociedade para a discussão do que é o marxismo e do que é o socialismo. E vamos ver no que essa coisa vai dar. Mas agora nós vamos encerrar esse nosso terceiro bloco e daqui a pouco nós vamos para o quarto bloco.
Olá, esse aqui é o quarto bloco do Analistas de Poltrona. Ele é o Mário Rosa, eu sou Alon Feuerwerker e aí eu vou te fazer uma pergunta, Mário. Cadê a oposição? Hã? O quê? Mário, cadê a oposição? Que fim levou a oposição? Bom, a oposição está dentro do governo. Olha, o governo inventou uma nova... Peraí. Eles proibiram a gente de falar governo, tem que falar governo nesse programa. Governo. Então, a oposição está dentro do governo, o governo inventou uma nova forma de se comunicar com a sociedade. A primeira-dama, Michele, com aquela linguagem de Libras, ela deu um sinal simbólico de como o governo vai se comunicar com a sociedade. Ele vai partir do pressuposto que todo mundo, todos nós, inclusive os que não são deficientes auditivos. Agora, com o fim do politicamente correto, eu não sei se pode se chamar de surdos. Então, eles vão falar uma opção de coisa lá, a partir do pressuposto que a gente não está entendendo nada, mesmo quando estão falando, não é só nos gestos, e não estão nem aí se a gente vai entender, se a gente não vai entender. E a oposição fica aí no meio perdida, aí, jogada, de vez em quando você dá uma tuitada. O nosso presidente Bolsonaro é a versão digital do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse, certa vez, esqueçam o que eu escrevi, agora ele diz, esqueçam o que eu tuitei quando ele era candidato. E a vida que segue, o governo quando está forte pode tudo, a oposição deixa para lá. A oposição, além de ter o problema de ser oposição, né? Nunca é bom estar fora do governo, ela tem que enfrentar alguns temas no curto prazo que são temas complicados. O primeiro deles é a reforma da Previdência. Em tese, a oposição poderia simplesmente votar contra a reforma da Previdência. Qual é o problema? O problema é que o PT e a esquerda têm governadores. E esses governadores têm graves problemas fiscais nos seus estados. E o principal problema fiscal dos estados hoje em dia é a previdência social dos servidores públicos estaduais. Então a pressão dos governadores do PT e de outros partidos aí do chamado bloco de esquerda em cima dos parlamentares da oposição para que eles de alguma maneira ajudem a aprovar alguma reforma da Previdência que melhore a situação fiscal dos estados, essa pressão vai ser uma pressão muito grande. E o PT, como acabou de ser governo, também não pode ser mais aquele PT dos anos 80 que era contra tudo. Porque, mesmo se você olhar, ex-presidente Dilma Rousseff, quando estava no cargo, ela cogitou de estabelecer uma idade mínima para a Previdência, para a aposentadoria, não só dos funcionários públicos, como do regime geral. Então, talvez a oposição tenha que se dedicar mais agora a ter algum tipo de proposta alternativa para poder fazer o debate no Congresso das reformas quando o governo mandar. Isso sem falar na eleição da mesa da Câmara e do Senado, onde a oposição não pode de maneira nenhuma se dar ao luxo de ser tratorada e esmagada. Então, realmente, apesar dos encontros e desencontros do governo, a vida da oposição não vai ser fácil, não. Só quero deixar aqui um ponto. O maior tema de preocupação da sociedade brasileira é a segurança pública, e para isso o presidente foi eleito. Eu tenho uma grande esperança de que o ministro Moro vai entrar para a história do país, não como o ministro da Lava Jato, mas sim como o ministro que conseguiu resolver esse problema das periferias brasileiras e que enfrentou de vez e desbaratou todas essas organizações que têm tirado a paz dos brasileiros. Seria um grande feito histórico. Aliás, isso que você está dizendo é importante porque se o governo vai enfrentar dificuldade no Congresso com temas como a reforma da Previdência, certamente na pauta da segurança pública ele tem uma maioria confortável tanto na Câmara quanto no Senado. Mas vamos fechando então esse quarto bloco do Analistas de Poltrona. Daqui a pouco voltamos com o quinto e último. Olá, esse é o quinto e último bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. E esse quinto bloco é sempre sobre mídia e poder. E especificamente essa semana nós vamos tratar de um certo espanto que existe no jornalismo em relação às políticas e às declarações e aos projetos do governo Bolsonaro. A reação dos jornalistas tem sido, abre aspas, nossa, que absurdo, fecha aspas. Absurdo porque eles discordam, né?
A gente viveu durante 30 anos com um certo padrão de raciocínio do que era certo, do que era errado. A ditadura militar era errada e a Constituinte de 88 era certa. PSDB e PT, mesmo com as divergências entre eles, eram do lado certo. Os militares eram do lado errado. Essa lógica dos últimos 30 anos, ela se quebrou. Nós temos um governo agora que é um governo que faz questão de se mostrar de direita. O governo, aquilo que no Brasil durante muitos anos foi meio vergonha, dizer que é de direita, não, agora o governo diz, não, eu sou de direita, tenho objetivos políticos de direita, tenho objetivos econômicos de direita e agora vai ser assim. E se você olhar no governo, tem gente que é intelectualmente preparada para defender essa posição. Então, o jornalismo ele precisa se sofisticar um pouco mais, não basta o jornalista dizer assim, que absurdo que esse ministro está dizendo. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores. Ele disse uma série de coisas. Qual que foi a reação da imprensa? Nossa, isso é um absurdo porque vai contra a tradição do Itamaraty. Precisaria explicar por que a tradição do Itamaraty está certa e por que a posição dele está errada. Então, nesse bloco aqui de mídia e poder, eu já falei bastante, vou até dar uma oportunidade para você falar também sobre isso, Mário. Eu acho que nós estamos num momento em que o jornalismo vai ter que se sofisticar, porque ele está tratando agora com interlocutores que não sei se são mais sofisticados do que os que existiam antes, mas que estão fora daquele senso comum dos últimos 30 anos. E até para você criticar alguma coisa, você tem que entender, né? Eu discordo solenemente na última discordância do programa do Alon. Acho que não tem que sofisticar nada, tem que fazer o básico. O que está faltando ao jornalismo é acesso à fonte, informação primária. Falta gastar sola de sapato, tomar chá de cadeira, ter acesso a quem importa. Sabe quantos jornalistas hoje têm acesso aos 5, 10 fontes fundamentais que detêm as informações fundamentais do governo em Brasília? Quase nenhum. Então, o jornalismo está desinformado. Essa expressão quase nenhum é um pouco impreciso. Quase o que quer dizer quase nenhum? Com 4, 5 jornalistas no máximo. 3. Então, como a grande imprensa, ou por favor, a música. Imprensa clássica, segundo a definição clássica do Alon Froberg. 2018 já acabou, 2019 já começou, ele não consegue superar isso. Eu cunhei essa expressão imprensa clássica e ele ficou um pouco obcecado com isso. Mas ao longo de 2019, eu já disse aqui, acho que vou dizer de novo, acho que você vai ter oportunidade de cunhar alguma outra expressão que também se torne famosa, mainstream. Como ele chama a imprensa tradicional. Mas a questão é a seguinte, jornalismo vive de informação e está muito opiniático e pouco informativo. Entendeu? Por quê? Porque não tem acesso. Então fica nesse nossa que absurdo. Não tem que ter nossa que absurdo. Tem que ter nossa que informação. Porque na falta de informação fica com muita opinião, fica com muita posição, com muito achismo, com muita coisa. E eu acho que isso é dor de cotovelo. Só isso. O meu ponto, Mário, é o seguinte. Os jornalistas vão ter que se preparar, porque assim, até para você conseguir fazer uma entrevista em que você aperta o entrevistado, você tem que entender do assunto que o entrevistado está falando. Você não vai conseguir apertar o entrevistado se você simplesmente acha um absurdo o que ele está dizendo, mas não consegue argumentar por que que aquilo é absurdo. Então, em duas áreas específicas do governo, que são a educação e relações exteriores, eu insisto nisso. O jornalismo vai ter que se preparar melhor para fazer essa crítica das políticas do governo, que é uma situação nova, é muito diferente da situação anterior. É difícil cultivar fontes. Para cultivar fontes, você tem que ter um mínimo de confiança. E se você parte do pressuposto de criar desconfiança, a imprensa tem duas formas de ser oficialista. Apenas reproduzindo o discurso oficial ou caindo nessa armadilha que ela está caindo de criar um viés tão anti-Bolsonaro que é tudo que o governo Bolsonaro quer. Dizer o seguinte, olha, eles não retratam a realidade, eles têm um viés, eles têm uma posição que é contra o governo. No momento em que isso ficar infectado, tudo que a imprensa disser, mesmo a verdade, não vai ter valor. Então, o que a imprensa tem que fazer é o trabalho de chão de fábrica. Qual é? Cultivar a fonte, ter acesso à informação furo, que é o que faz a informação ter importância. Esse governo é um governo muito fechado,
quase ninguém tem acesso a ele e ficam falando mal, fica parecendo aquela raposa e as uvas, fica desdenhando das uvas. Então, tem que ter menos essa posição de raposa e ter mais acesso às uvas. Muito bem, vamos terminando aqui o quinto e último bloco do nosso Analistas de Poltrona. E se tudo der certo, se Deus quiser, a gente volta semana que vem. Ele é Mário Rosa, eu sou Alan Feuerwerker. Tchau.